Olá, alunos. A aula 3 do tema 1 dessa disciplina, ótica, aborda essa questão interessante, fontes de luz. Vamos discorrer, ainda que rapidamente, sobre este tema. Eu tenho aqui comigo uma foto do nosso astro-rei, o Sol. É a principal fonte de luz para nós que estamos nesse pequeno mundo. O Sol, uma fonte de luz. Ao longo de milhões de anos, milhões e milhões de anos, o Sol há de produzir a energia luminosa que é importante como fonte de vida. Ora, isso nos remete à questão de dividir fontes de luz em duas grandes categorias. Sim, temos as fontes primárias, como o Sol, e temos também fontes secundárias. As fontes secundárias, elas parecem emitir luz, mas elas não emitem. Elas apenas refletem a luz recebida. Então, quando nós vemos um objeto como uma cadeira, como uma mesa, estes objetos apenas refletem a luz, por exemplo, proveniente de uma fonte primária de luz. Então, objetos que produzem luz são fontes primárias de luz. E objetos que refletem a luz e que parecem ser fontes primárias de luz não são. Eles, na verdade, não geram, refletem, como um quadro numa parede, ou livro numa estante, são fontes secundárias de luz. O Sol é uma fonte primária, assim como uma lâmpada. Uma lâmpada produz, gera luz. Mas, veja só, uma lâmpada elétrica, ela é uma fonte primária. Planetas como Vênus, Marte, Júpiter são fontes secundárias. A Lua também é. Numa lâmpada nós temos a passagem de uma corrente elétrica por uma resistência, aqui, um filamento de um material que, por efeito Joule, ele produz energia luminosa. Então, as lâmpadas são fontes primárias. A Lua, no entanto, não é. É engraçado porque a gente tem a nítida impressão de que a Lua emite luz. Não, a luz que a gente recebe da Lua é uma luz proveniente do Sol e que ela reflete para nós. Então, é importante a gente entender essas duas categorias de fontes de luz. Agora, a luz, ela é, na verdade, produzida por diferentes mecanismos. Por exemplo, os átomos emitem luz, todos os átomos. Aqui eu tenho, por exemplo, o espectro do átomo de hélio. Ele só produz luz com essas cores aqui, só o átomo de hélio, esta e esta aqui. É um espectro dito discreto. Mas um átomo, como o átomo de hidrogênio, emite luz. Alguns vagalumes também emitem luz. É o fenômeno da bioluminescência. E são fontes primárias de luz, porque eles emitem luz. É interessante que todos os átomos funcionam do mesmo jeito. Ou seja, como é que eles emitem luz? Você tem elétrons em algumas órbitas aqui,
E quando esses elétrons vão de uma órbita para uma órbita cujo raio é menor do que o raio dessa órbita, agora eu estou usando uma linguagem de física clássica, né? Porque era assim que Bohr pensava, né? Niels Bohr, né? Quando você tem essa transição, emite luz. Então, emite fótons, que são as partículas, né, que compõem a luz. Então, todos os átomos, né, quase tudo que a gente observa, na verdade, luz proveniente dos objetos, é porque eles objetos, às vezes, eles absorvem e depois emitem, né, a luz que absorveram, né? Então, átomos em geral produzem luz. Esse processo é um átomo, um elétron estando aqui nesse nível, ele agora passa para esse nível, de acordo com essa figura, e emite no processo um fóton, né? Nós temos, então, fontes que são térmicas, né, como o Sol, né? Um objeto aquecido é uma fonte térmica. Então, o Sol é uma fonte, agora estamos falando só de fontes primárias, é claro, né? Onde ele está bastante aquecido e, consequentemente, ele vai emitir uma radiação típica de um objeto aquecido, né? Mas você tem lâmpadas não térmicas, né? Essas lâmpadas de neon, por exemplo, né, são fontes não térmicas. A temperatura não é alta. Funciona de um outro jeito, né? Elétrons passando por aqui, excitando os átomos. Quando os átomos voltam, eles produzem, então, luz. É o princípio de funcionamento dessas lâmpadas de neon, né? E tem fontes, então, não térmicas, né, como, por exemplo, o exemplo da bioluminescência, da fosforescência e das lâmpadas LED. Então, as fontes podem ser classificadas, grosso modo, em primárias e secundárias, fontes térmicas, como é o caso do Sol, da lâmpada elétrica, e fontes não térmicas, né? Ou seja, produzem luz mesmo a baixas temperaturas, né? O objeto não precisa necessariamente estar aquecido.